Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro A Vida de Fritz Miller, Obras, Cartas e Vida. É o terceiro volume da coletânea Fritz Miller. E para contar sobre essa obra, a gente recebe a visita de Marcondes Marchetti, ele que é coordenador geral do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos. Bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Esse grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, me conta, ele é um grupo... Rapidamente, 200 anos de nascimento de Fritz Miller agora em março, certo. 31 de março. Há 3 anos atrás, lideranças culturais e históricas de Blumenau nos procuraram para que em Florianópolis se comemorasse também essa data. Porquanto ele foi professor durante 11 anos, educador durante 11 anos aqui em Desterro, como se chamava, né? E foi aqui que ele desenvolveu os estudos científicos de maior relevo que tornaram ele um cientista conhecido no mundo inteiro. Inclusive, Fritz Miller, em relação ao trabalho de Darwin, inclusive auxiliou muito nas suas pesquisas, né? Ele recebeu aqui uma cópia alemã, da versão alemã das teorias de Darwin e verificou que os estudos que ele já desenvolvia em razão da formação dele na Alemanha, né, tinham uma certa semelhança, não é? E ele aprofundou os estudos e desenvolveu uma obra que ele chamou de Para Darwin, Für Darwin, ou seja, a pesquisa científica que ele realizou aqui na ilha de Santa Catarina acreditou, foi a primeira prova, de fato, daquilo que era uma teoria sobre a evolução das espécies. Quando Darwin recebeu a cópia, mandou traduzir para o inglês, pagou a tradução, tornou-se correspondente dele e durante toda a vida trocaram mais de 100 cartas. E o Fritz Miller acabou na Europa sendo conhecido como Miller Desterro, porque toda essa produção estava vinculada a Florianópolis. A Florianópolis. Desterro, né? Apesar dele, quando veio da Alemanha, residiu muito tempo em Blumenau, Sim. Fez a sua base em Blumenau, então por isso que várias regiões do estado de Santa Catarina destacam o Fritz Miller, mas aqui no Desterro ele tem toda essa história também e morou, residiu durante pelo menos 11 anos. Maravilha. Pois é, Vera, e as pessoas que estão nos acompanhando, o que acontece? Ele não era conhecido, ele era bem pouco conhecido, em Blumenau muito e aqui pouco, né? Então nós tivemos um desafio que era, ao se aproximar a comemoração dos 200 anos, como torná-lo um personagem mais conhecido por sua importância científica e também cultural, educacional aqui, né? E foi isso que nos levou em várias direções. Uma delas foi capacitar professores para que eles repetissem para os alunos. Aí os alunos, nós, quando criança, não ouvimos falar dele. Você não ouviu, a maioria das pessoas que estão acompanhando o teu programa não ouviram. Certo. Mas se tivéssemos ouvido enquanto alunos, nós saberíamos quem ele foi. E esse foi o desafio. Daí nós partimos para obras, tanto o livro dele foi publicado, está aqui comigo, como a biografia escrita pelo sobrinho dele, que viveu 3 anos com ele em Blumenau. Portanto, a biografia mais acreditada até hoje sobre a vida e a obra dele. De Fritz Miller. Vamos dar uma olhadinha nos livros? Então, nós temos aqui, na verdade, nós temos 3 materiais interessantes. Aqui está a edição biográfica, né, que depois de 102 anos foi traduzida na FURB em Blumenau, e foi editado agora, e nós, com muita satisfação, acabamos de lançar em Florianópolis, em Blumenau, em Itajaí, e faremos lançamentos em Joinville, em todo o estado. E também foi lançado em Brasília, no Rio de Janeiro, né, que é a primeira versão em português da mais acreditada biografia sobre esse importante cientista, educador, que nós pretendemos tornar mais conhecido e reconhecido em Santa Catarina e mesmo no Brasil. Ó, aqui fala a imigração e primeira instalação no Garcia, isso em Blumenau, até 54, depois em Desterro, já a partir de 56. Aí tem 40 páginas sobre a estada dele em Desterro. Dessa Sim, obra, a partir de aqui começa... Desse ponto que você abriu, aonde conta a trajetória dele aqui. Ele foi protegido do presidente João José Coutinho, que era o presidente da província, que ia... Observa, ele ia pessoalmente assistir às aulas do Fritz Miller no colégio. Veja que maravilha se o governador atual fosse assistir aulas para avaliar os professores e o desenvolvimento dos alunos, né? Como seria maravilhosa a educação se isso acontecesse seria nos dias outra, de hoje, né? Seria outra educação. Então, nós temos esse livro, este material que a gente encontra à disposição aqui em Santa Catarina. Nós temos esse outro... Aqui nós temos a terceira edição
do livro para Darwin, que foi editado com a Universidade Federal, aquele foi editado com a FURB. E essa edição do livro, ela contém todos os chamados necrológios, ou seja, as pessoas que escreveram sobre a morte dele, estão publicadas aí, e dá a dimensão da repercussão da morte dele em escala mundial, planetária. Ele foi chorado no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha, na França, na Itália, no Egito. Todo mundo culto chorou a morte do nosso querido Fritz Miller. Então, nós temos aqui de Mara Cristina Tonucci, que é essa ilustração e texto que ela também desenvolve, onde nós temos Fritz Miller 200 anos. Estamos nesse processo de destaque, não só para as escolas, como também para os adultos, mostrando aí a condição e a participação dele junto aos estudos de Darwin. E a gente fica aí, né? Trazendo mais um motivo para que a educação, o resgate, os estudos, a informação cheguem em todos os lugares e para pessoas de todas as idades. Exato. Não é isso? E com a continuidade do trabalho, nós esperamos, Vera e quem nos acompanha, que nós possamos colocá-lo como um personagem da história, tanto de Florianópolis como de Santa Catarina e do Brasil. Maravilha! Marcondes Marchetti, hoje aqui conversando com a gente. Marchetti, ele que é coordenador geral do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos. Quem quiser maiores informações, pode procurar esse grupo. Fritz Miller 200 anos, acessa o site, onde abre informações gerais. Inclusive, hoje foi lançado um concurso fotográfico para jovens. Opa! Com o celular, fotografando a natureza. Maravilha. Quem tiver interesse, está convidado para participar. Está através do site. Eu queria aproveitar, rapidamente... Fica à vontade. Eu gostaria de salientar que esse trabalho é uma soma de um conjunto de instituições públicas e privadas e, portanto, ele não é decorrência de trabalho individual. É uma bela soma na sociedade civil e pública para tornar o Fritz Miller conhecido, como dissemos. E ele fica registrado aqui nesses 200 anos, junto à nossa Record News, com essas informações para o nosso estado. E a gente fica bastante feliz, sucesso, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns pela iniciativa de todo esse grupo, como a gente aprende, como a gente acrescenta, inclusive com conhecimento para os nossos crianças, estudantes, adolescentes, como a gente precisa disso, pensar e valorizar esses estudos.